Cadê a torcida do Fortaleza, hein, gente? Voltou a pandemia e eu não sei, eu tô por fora, eu perdi esse novo evento que aconteceu. Beleza, esse print que tiraram aí foi na hora do hino nacional e tal, os jogadores perfilados entrando em campo. E é óbvio que o jogo de 7 horas da noite, a galera tá no deslocamento do trabalho pro estádio. Então é natural que a massa mesmo chega ali, o estádio esteja mais cheio, com 20, 30 do primeiro tempo. Porque tem uma galera que chega meio atrasada. Ok, irmão. E eu até pensei que tinha batido um público ontem na Arena Castelão de mais de 30 mil torcedores. Mas não. O público foi de 27.955 torcedores para acompanhar Fortaleza e Vélez Sarsfield. Aí fica aí a pergunta para vocês. Você considera isso um bom público? Eu não considero. Entendo que o momento do Fortaleza é horroroso. O Fortaleza vem de um 5-0 na Série A. O Fortaleza apanha de todo mundo na temporada. Se você for parar para analisar aqui o retrospecto do Fortaleza em 2025, tem o pior aproveitamento entre os clubes da Série A, com 39% apenas dos pontos conquistados. Se você for parar para analisar ainda, nos últimos 27 jogos, são apenas 3 vitórias. Um contra o Juventude, que apanha e é goleado de todo mundo fora de casa. O jogo aconteceu no PV, 5-0. Uma vitória do Fortaleza contra o poderoso Fluminense de Mano Menezes querendo derrubar Mano os jogadores. E recentemente uma vitória contra o Bragantino. São 3 vitórias em 27 jogos. O ano do Fortaleza é horroroso. Naturalmente afasta um pouco mais o torcedor. Mas não seja por isso. A torcida do Sport, no próximo jogo contra o São Paulo na Ilha do Retiro, vai botar um público quase que igual a esse. Só não vai ultrapassar porque é a limitação do estádio. 26.345 é o que o Sport pode divulgar. Mas eu tenho certeza que vai ter mais de 30 mil torcedores na Ilha do Retiro para acompanhar Sport São Paulo no próximo sábado, 6h30 da tarde. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Então, o Sport está muito melhor do que o Fortaleza. Não, o Sport está pior do que o Fortaleza. O Sport, ele é a chacota do Brasil, infelizmente ainda. Por quê? Porque apanha de todo mundo basicamente na temporada. Passou mais de 140 dias sem saber o que é vencer um jogo. E em vários recortes na Série A, o Sport tinha a pior campanha da história dos pontos corridos. Agora é que deu uma guinada e deu uma melhorada com o Daniel Paulista. E a gente vê uma outra perspectiva para o time. Mas o time segue na lanterna, com 9 pontos, afundado na zona e com poucas probabilidades de permanecer na Série A. Mas a torcida do Sport vai lotar a Ilha do Retiro contra o São Paulo. E aí, colocando aqui de volta ao ponto do Fortaleza. Não era o jogo mais importante da história do Fortaleza? Oitavas de final da Libertadores. O Fortaleza não foi jogar as oitavas de final da Copa do Nordeste contra a Juazeirense, contra o Altos do Piauí, não, irmão. Foi jogar a Libertadores contra o Vélez Sarsfield, que, por sinal, um adversário extremamente acessível. E eu até falei aqui ontem em live, vou repetir isso aqui agora de novo. Se você for pegar um apanhado geral dos clubes da Libertadores e dos estádios de modo geral, Vélez Sarsfield, no jogo da volta lá na Argentina, capacidade de 49 mil torcedores, vai bater 50 mil, meu amigo, vai ser caldeirão no estádio do Vélez. América de Cali ontem na Sul-Americana deu show contra o Fluminense, arquibancadas lotadas, não cabia uma formiga. Atlético Nacional e São Paulo, tudo lotado, meu amigo, clima de caldeirão, aquele clima hostil pro adversário. Ontem no Castelão, aquele clima de velório, aquele clima depressivo, aquele clima propício pro adversário e não pro Fortaleza. Então, assim, acho que a torcida do Fortaleza a gente tem que criticar. Deveu no jogo de ontem, tá? Ah, então você não vai muito pra estádio, então você não pode criticar ninguém não. Não, meu amigo, o ponto não é isso. Eu tô fazendo uma análise da torcida. Se deveria comparecer mais ou não. E eu não represento 3 milhões de torcedores do Sport, não. Eu represento a mim mesmo. Se eu não for pro jogo é um a menos. Se eu for é um a mais. E se eu não for, vai ter gente que vai ir no meu lugar. Então, e eu faço lives aqui durante os jogos. Então, não é tão simples assim ir pra jogo. Nem me venha com esse argumento aqui, viu, irmão? Então, assim, se você for pegar os 16 jogos da Libertadores, mais os 16 jogos da Sul-Americana, eu tenho certeza absoluta que a pior festa nas arquibancadas, e quando eu falo festa, não é só de, mosaico, bateria, não é só isso exatamente. É a questão de lotar e incentivar durante o jogo. A torcida do Fortaleza nem lotou, nem botou metade da capacidade no Castelão ontem, e fazer festa, cantar, apoio, incentivo, pressão em momento nenhum. Entendo também, e aí eu não tô nem criticando propriamente a torcida do Fortaleza, tá, gente? É bom pontuar isso. Só a torcida do Fortaleza. O time em campo tem que mostrar serviço, tem que mostrar vibração,
tem que estar apresentando bom futebol para que a torcida venha junto também, velho. É normal, natural. E o time do Fortaleza não joga nada. O ano inteiro do Fortaleza é um ano colecionado por fracassos, marcado por fracasso na Copa do Nordeste, fracasso na Copa do Brasil, fracasso na Libertadores. Ah, então, mas o Fortaleza tá nas oitavas de final. Como é que é um fracasso? O Fortaleza ele jogou 7 jogos na Libertadores, tá? 6 na fase de grupos e 1 agora na fase de mata-mata. Sabe quantos jogos o Fortaleza venceu? 1. E detalhe, a gente não tá falando que o Fortaleza pegou um grupo da morte com, sei lá, Bahia, Atlético Nacional, Flamengo. Não, meu amigo, é um grupo ridículo. Bucaramanga, Colo-Colo em frangalhos. Há um bom tempo já não é mais aquele Colo-Colo de 10 anos atrás. E aí você tinha ali um time um pouquinho mais chatinho, que é o Racing, aí beleza. Tu tinha um adversário difícil e os outros meiota. E o Fortaleza só teve uma vitória, que foi contra o Colo-Colo no Castelão 4-0. De resto, empates, derrotas e humilhações. Então, até na própria Libertadores nem dá pra pontuar que a campanha do Fortaleza é magnífica, empolga o torcedor. Veja só, eu entendo alguns elementos para não estar lotado o Castelão. Eu entendo, porra, acabou de tomar 5-0, porra, do Botafogo na Série A, eu entendo. Mas não é o jogo mais importante da história. Se você acredita de fato que pode chegar na final, como alguns aparecem aqui nos comentários, tu tem que ir pro jogo, cara. Tu tem que apoiar teu time, tu tem que apoiar os jogadores, beleza? Que não é nem pelo jogador em si, porque muitos não merecem, Diogo Barbosa e companhia, mas pela instituição, pelo Fortaleza, não é isso? Teoricamente não deveria ser isso. Ah, então, mas veja só, o Fortaleza tá em crise. Tu acha que todos os outros times, o Universitário do Peru, o Atlético Nacional da Colômbia e outros times aí do futebol sul-americano, tu acha que todos estão vivendo um momento maravilhoso na temporada? Não. Tem times que estão bem, tem outros que estão em crise, assim como o Fortaleza. Então, assim, a pior atmosfera dos 16 jogos da Sul-Americana, mais da Libertadores, ficou com o Fortaleza. O pior é o Lanterninha nesse aspecto aí. Porque a atmosfera não teve nenhum impacto para, pelo menos, trazer aquele clima de caldeirão e empurrar mais jogadores do Fortaleza na partida, tá? Sim, dá pra falar que o público ontem foi decepcionante. Entendo o momento. Porém, se a Libertadores, jogo mais importante da história, tinha que estar pelo menos os 45 mil aí. Se tivesse 35 mil ontem no Castelão, 40 mil, eu nem ia criticar nada. Mas não chegou nem a bater 30 mil, pô. Pra mim é uma vergonha. Eu considero isso uma vergonha, tá? Bom, vamos passar aqui mais um pouquinho pra análise do Fortaleza e do Sport, linkando um pouquinho os dois. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e, detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Rapaziada, teve uma análise feita aqui pelo Jussier Cunha sobre o Fortaleza em relação ao futebol apresentado e eu concordo muito com o que ele disse, tá? Vamos lá ouvir. Eu vou falar uma coisa para vocês, e eu não sei se esse é o sentimento de vocês também, e o sentimento do torcedor, da maneira geral. O torcedor, ele sempre acredita, a maioria deles, né? A maioria de nós é otimista, ou pelo menos eu imagino que seja, mas e que acredita que o Fortaleza possa dar uma resposta nesse retorno e tal, mas o Fortaleza está com muito cara de time rebaixado. Que as coisas vão acontecendo, tudo dá errado no Fortaleza, a única contratação que vira titular se contunde, desfalque já. Matheus Pereira, né? A única, que teoricamente foi uma boa contratação ou uma boa aposta, vai e acabou dando certo aí. Tá jogando muito bem. De resto, todas as outras contratações, nenhum até agora é um titular incontestável absoluto, né? Só Davidson agora que vem sendo titular, mas aí é uma contratação mais lá do início da temporada. Para amanhã, talvez, não sei se recupera. Ah, e outra, tá? Matheus Pereira lesionado, Luca Priol, que vem sendo titular da equipe, também tá lesionado, sentiu desconforto muscular depois do jogo contra o Vélez Sarsfield de ontem no Castelão. E o Fortaleza já teve outras lesões, como Moisés, que até agora não recuperou do DM. Davidson que lesionou ele, já são 4 meses sem saber o que é jogar. Aí você também olha pra Breno, olha pra João Ricardo, já são 5, 6 jogadores desfalcando aí o Fortaleza por lesões graves, né? É bizarro, cara. Nada funciona e é um time que se sabota durante os jogos. Todo jogo tem uma expulsão de um jogador do Fortaleza. É bizarro, cara, é bizarro. Era tempo pro jogo de sábado contra o Fluminense. Jogo duríssimo. Jogo complicadíssimo lá no Maracanã.
os erros do Fortaleza. O Fortaleza venceu 3 dos últimos 18 jogos. 18 jogos, 3 vitórias. Quando você coloca... assim, uma temporada em que o Fortaleza meio que negligenciou, porque lá no início, porque é Campeonato Cearense, porque é Copa do Nordeste, o time não se concentra tanto, não faz tanto tempo assim. O Fortaleza, esse ano inteiro, ele deu mostras de que não era um time confiável. Esse tempo, o ano inteiro em Fortaleza não foi um time competitivo, mesmo com continuidade de trabalho, um técnico que ia para a 5ª temporada, os reforços feitos pela diretoria, na busca de elevar o nível técnico, que dá mais experiência a esse elenco. Eu acho que o Fortaleza é muito cara de time rebaixado. É cedo, é muito cedo, mas eu vejo o Fortaleza distante daquelas equipes que hoje estão na mesma situação dele. Concordo aí, tá aí linkando um pouco com o Sport. É isso aí. A temporada inteira do Sport ela mostrou, tu tá fracassando, teu elenco é uma porcaria, tu vai cair pra Série B se continuar jogando esse futebol ridículo, com Pepa, com Inominável também depois, na Série A e tal. E o Sport fez uma Copa do Nordeste ridícula. Ridícula. O Sport perdeu pro Altos do Piauí na ilha. O Sport perdeu pro Náutico no Campeonato Pernambucano na ilha. O Sport perdeu pro Santa depois de 5, 6 anos no Arruda. Dava amostras, perdeu, foi eliminado pro Operário de Várzea Grande, pô. Isso é uma coisa bizonha, isso é uma coisa ridícula, patética. Só que quando começa a Série A, o Sport dá indício de que, porra, tá sendo competitivo aqui. Tá jogando futebol decente pra competir na Série A, na briga pra não cair. Só que aí o tempo vai passando, a tromba vai entrando, o Sport vai perdendo jogos, aí vem a cascata ali de recortes negativos, nada acontece, a derrota chama derrota, derrota chama derrota, e as coisas não vão fluindo pro Sport. Aí erraram no time da demissão de Pepa. Era para ele ter sido demitido na 4ª rodada. Foram demitidos na 7ª para 8ª. Pior do que isso é que contrataram um pior do que ele. E aí a gente perde mais 4 rodadas. O prejuízo é muito grande, cara. Uma rodada já é diamante, imagina 4, 5, 6. Que a diretoria do Sport simplesmente pegou uma bolinha de papel e jogou no lixo. Aí é complicado. É agora que tá se recuperando com o Daniel Paulista, que faz um ótimo trabalho. Inclusive o Sport, depois da parada do Super Mundial, da volta do Super Mundial e tal, o Sport é o 12º colocado. Não é uma grande campanha, não é uma grande pontuação, mas, pô, já é algo mais digno. Em 6 jogos fez 7 pontos. Pô, beleza. Com o Inominável, o Sport fez 1 ponto em 4 jogos. Mais o trabalho de Pepa, em 12 jogos, basicamente, o Sport fez 3 pontos. 3 pontos, pô. Com o Daniel Paulista, em 6 jogos, o Sport fez 7. 7 não, foi mal. 6, na verdade, né? Então, assim, é isso, cara. É nesses detalhes que tu se afunda, né? Complicado. Deu indícios, tava claro pra gente, pro Fortaleza escancarado. E a torcida do Fortaleza, não, vai ter a virada de chave, vai ter a virada de chave. Eu falei, gente, tá jogando nada, o time tá mal. Não, que é isso, chupa popote, cala a boca, Série B. E um detalhe... Por exemplo, o Vasco, só para citar um exemplo, o Vasco da Gama joga mais bola do que o Fortaleza. Hoje, o Sport fez um jogo melhor contra o Grêmio do que o Fortaleza. O Vitória vem jogando melhor. Vitória sim, vem jogando melhor. Ele O Vitória é mais consistente. Não consegue tantos resultados. Mas é mais consistente. Tem um problema do número de vitórias, se ele empatar com a galera de baixo, hoje ele tem poucas vitórias. Então, só tem 3 também, é a mesma coisa. Mas os jogos do Vitória são jogos mais competitivos no modo geral do que o do Fortaleza. Mas assim, hoje, sinceramente, de bola mesmo, não sei se o Fortaleza tem mais bola do que os times que estão na zona do rebaixamento. É difícil sair da zona do rebaixamento. O Santos já vence 2 seguidas. Sei não, eu acho que é uma situação bem difícil para o Fortaleza. Eu vou falar uma coisa. Sim, pois bem, para eu traduzir aqui um pouquinho mais, tá? Concordo muito com a análise de UCE, sigam lá o Sou Futebolês. O Fortaleza não joga mais bola do que o Sport. Sabe por que o Fortaleza está na frente do Sport? Porque o Fortaleza tem um elenco melhor do que o Sport. É bem simples, não tem muito mistério, não tem muito arrodeio. Aí naquele jogo que o Sport, sei lá, comete um vacilo, toma um frangueiro, toma um gol feioso e tal, que faltou ali qualidade técnica, ou na defesa ou no ataque, é um jogo que o Fortaleza acha uma bolinha, ganha o jogo e já era. É mais ou menos por aí. Então assim, e outra, né? O Fortaleza teve uma tabela um pouco mais fácil do que a do Sport também. A tabela do Sport do primeiro turno era cruel, cara. Cruel demais. Muitos confrontos diretos, quase todos fora de casa. Agora se inverte um pouquinho mais o cenário. Os confrontos diretos ser na Ilha do Retiro. Então assim, se você analisar de fato, o Fortaleza hoje, pra mim, só joga mais bola do que o Grêmio. Por bola jogada, tá? O Grêmio é o pior time do Brasil na temporada inteira. É o pior, fácil. Em segundo,
Eu tô pegando um time da Série A, tá, gente? Fortaleza. Em terceiro, aí vem o Sport. Aí talvez Juventude ali em quarto e tal. Aí o Vitória, mas tipo assim, o Vitória também tá muito ali, viu, irmão? Mas muito próximo do Sport, do Juventude, do Fortaleza. Não é que o Vitória pratica grande futebol, não. É que é um time mais competitivo. É isso. Assim como o Ceará. É um time mais organizado dentro de campo. E é um time mais competitivo. É isso, irmão. Não tem muito mistério, não tem muito arrudeio. Pelo elenco do Fortaleza, o Fortaleza não deveria estar na 18ª colocação. Só que é um time mal treinado por Renato Paiva, não tá jogando nada. Foi um time que não foi bem gerido por Vojvoda, não jogou nada na era Vojvoda em 2025. E aí corre risco de rebaixamento mesmo. Gravíssimos os riscos, seríssimos riscos de cair para a Série B. E só não perdeu ontem pro Vélez Sarsfield porque o Toledo salvou o Fortaleza, viu? Senão seria 1-0 o Vélez. Meu amigo, não é mole não. E o ataque também não funciona, né? Os caras perdem gol à torta direita também, finalizam mal pra caramba. Enfim. Sei não, viu? Nebuloso, nebuloso. Eu não boto minha mão no fogo nem pro sim, nem pro não, pro Fortaleza, que vai cair ou não. Mas nebuloso, o cenário é preocupante. Bom, pro Sport é mais preocupante ainda, óbvio, né? Tem um elenco pior e tá numa situação de tabela pior do que a do Fortaleza, é evidente isso. Mas, ilha lotada, viu? No próximo final de semana. Já o Fortaleza bota 10, 15 mil aí. Ontem botou 27 mil, né? Bom, tamo junto. Abraço pra todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Tamo junto, gente.